Agora nós vamos falar sobre um questionamento bem comum. Eu recebo várias perguntas pela rede social, né? E mesmo amigos que fazem cerveja, de vez em quando eles me questionam sobre a quantidade de água para se usar na cerveja. Bom, eu já li bastante sobre isso. Por sinal, os livros que eu tenho utilizado, eles discordam desses volumes. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí converso com pessoas experientes, eles falam uma coisa, outra pessoa muito experiente fala outra coisa. Aí você vai na internet, é outra coisa. Mas sempre muito parecido. Bom, para poder resolver o meu problema, que era o meu objetivo, eu adotei uma tática. Eu adotei simplesmente quantificar a água de acordo com o malte, a quantidade de malte. Só que tem problema também, porque eu já tive problemas com malte, um malte importado, por sinal, que eu sempre usei a mesma quantidade em mais de 20 braçagens, sempre a mesma quantidade. E quando eu resolvi repetir essa receita, a minha eficiência foi baixíssima. Aí eu fui checar com o distribuidor desse malte, eles tiveram problema na maltaria. Então, é um problema que você só vai detectar na hora que você está fazendo a cerveja, porque ninguém fica falando sobre esse problema. Bom, então, eu uso a seguinte tática. Para fazer a cerveja, na hora que eu estou projetando a minha cerveja, eu tenho que saber se eu quero uma cerveja com baixa densidade ou com alta densidade. Bom, o que é uma cerveja de baixa densidade ou alta densidade? Baixa densidade são cervejas leves, né? Alta densidade são cervejas que vão vir com mais açúcares, mais carregadas, mais maltadas, mais encorpadas. Então, quando eu quero uma cerveja mais leve, por exemplo, uma Pilsen, uma Lager, de uma forma geral, eu uso mais água na braçagem. Quando eu vou fazer uma cerveja mais encorpada, essa cerveja mais encorpada eu uso menos água para garantir maior presença do malte e dessa densidade da cerveja. Então, eu tenho um parâmetro que, em casos extremos, varia de 2,5 litros até 4 litros de água para cada quilo de malte utilizado. Então, isso aqui para cada quilograma de malte. Então, por exemplo, se eu estou usando 5 quilos de malte, se eu for usar para 4 litros, fazer uma cerveja mais leve, eu vou ter que usar 20 litros de água na braçagem. E assim por diante, só fazer a proporção. Só que isso, muitas vezes, não funciona perfeitamente, porque depende muito do malte, como já aconteceu comigo, problema, e também depende muito da eficiência da abraçagem, se a pessoa vai ter algum problema na abraçagem durante a execução da cerveja. Muito relacionado à própria temperatura e à moagem dos grãos. Bom, o que eu faço? Normalmente, para executar isso aqui, eu uso um padrão que para mim é fácil porque eu tenho equipamentos para isso. Então, quando eu vou fazer a minha abraçagem, hoje em dia eu uso esse sistema, que não me dá mais problema. Eu faço a abraçagem, então eu tenho uma previsão, já calculei, vou fazer, por exemplo, a cerveja leve. Então eu estou usando, já que é uma cerveja leve, eu estou usando 4 quilogramas de água por
por quilograma de malte. Então, estou usando isso aqui, estou no meu limite, pegando como exemplo. Então, eu espero ter nessa abraçagem, vamos supor, depois da abraçagem, 10 brix, ou 10 graus platos, ou 1040 na densidade, se a gente for medir com densímetro. Bem, 10 brix, acabei a abraçagem. O que eu faço? Pego uma amostra da água e meço a densidade. Medir a densidade. Se tiver batendo, perfeito. Agora, se não tiver, por exemplo, tá mais do que isso aqui, eu vou lavar os grãos com quantidade de água. Aí eu ponho, se a densidade está maior, eu vou botar mais água. Botei mais água, lavei o grão, transferi, misturei o mosto com o mosto velho, mexi, meço de novo, até chegar no brix que eu quero pós-braçagem. Bom, aconteceu do brix ficar inferior. O brix está inferior, eu vou ferver mais tempo esse mosto para evaporar a água e tentar chegar no brix que eu quero, ou na densidade que eu quero. Então eu vou medindo a densidade durante o processo e adequando a minha água para chegar no final da fermentação no brix desejado. Com isso eu nunca mais tive problema, tenho problema de 0,5 brix, né? Aí isso não altera tanto a nossa cerveja artesanal, já que nós estamos fazendo para gente. Então, desta forma, a gente consegue dosar a água adequada. Só lembrando o seguinte, se você projetou a sua fervura para 60 minutos e você teve um brix menor, então você quer evaporar mais água e você decide fazer 90 minutos de fervura para ferver mais 30 minutos para evaporar a água e chegar no brix que você quer, você tem que lembrar de adequar, isso é importantíssimo, o tempo de lupulagem. Porque se você projetou botar 10 gramas de um lúpulo X a 60 minutos e você vai ferver 90, você vai ter que deixar 30 minutos fervendo para quando faltar 60 minutos, que era o seu projetado, você incluir o lúpulo e assim por diante. Então, fica a dica.